galerinha! Olha nós aqui de novo para a nossa segunda aula sobre a Era de Napoleão. E aí, o que vocês acharam da primeira? Vocês pesquisaram mais, estudaram mais? Em relação ao desafio, eu nem vou comentar sobre ele agora, tá certo? A gente comenta em outro momento, mas eu tenho certeza que vocês ficaram assim espantados com o número de territórios anexados por Napoleão, não é isso? Então, vamos lá para a nossa última parte, ver o poder desse homem. Olha só, Império Napoleônico, eu não falei para vocês que nós iríamos continuar, né? Então, veja só, lá no consulado, né, Napoleão, ele sacou o quanto ele estava assim, né, arrasando. Então, o que ele fez? Ele promoveu, tá aqui, ó, um plebiscito, certo? Em que ele ia perguntar ao povo se o povo queria que ele se tornasse o imperador. Então, 60% confirmaram, né, que a monarquia e indicaram o nome de Napoleão como imperador. Então, as pessoas, sim, concordaram que ele fosse o imperador. Né? Ele foi apoiado pela elite, né? Ele foi proclamado cônsul, como eu falei para vocês na aula anterior, a gente está fazendo uma revisão aqui, e tendo o direito de indicar seu sucessor. Mas é claro que ele não ia indicar logo assim de cara. Em 1804, o plebiscito ocorreu e em 2 de dezembro de 1804, Napoleão foi coroado imperador da Catedral de Notre-Dame, lá na França, né? Que se você for buscar, você vai ver que é uma maravilha, um espetáculo. Aqui temos ele sendo coroado, o momento da coroação dele, tá certo? A coroação de Napoleão tem uma coisa bem assim, emblemática, né? A gente vai notar o quanto ele era assim, ele, certo? Toda coroação, ela tinha que ser feita através do Papa. Então, foi chamado Papa Pio, tá certo? Ele veio para coroar Napoleão. E o que aconteceu? Napoleão não permitiu. Estava lá o Papa pronto para tirar a coroa e passar para ele, mas Napoleão não permitiu. Ele foi lá, tirou a coroa e se autocoroou imperador. Então a gente já percebe aí, né, a sua soberba, né? E depois que ele se autocoroou, como se dissesse assim, eu me coroo, né? Eu mesmo me coloco a coroa, porque eu sou eu, né? Ele pega depois, ele também vai coroar a sua esposa, Josefine, né? A imperatriz, tá certo? E Bonaparte conferiu, depois desse momento que ele passa, né, a agir no império, ele vai conferir títulos de nobreza a seus familiares, nomeando-os para altos cargos públicos. A gente sabe que hoje essa prática não é meio permitido não, né? E como símbolo do poder do império, construiu-se grandes monumentos como o Arco do Triunfo, inspirado na arquitetura romana. Olha aqui. Vocês lembram quando vocês estudaram as civilizações antigas, né? O Egito, o faraó, lembra que quanto mais o faraó construía, ele mostrava o seu poder, né? Veja aqui o que foi que Napoleão construiu e deixou aí para a França, esse belo Arco do Triunfo. Então, a gente agora vai falar sobre o bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Certo? Vamos nos prender a ele, tá certo? Vamos aqui, vou falar para vocês, certo? Napoleão, como vocês viram, né, ele foi um grande estrategista, foi um grande guerreiro naquilo que ele se propôs a fazer, né? Então, ao longo do Império Militar, Napoleão comandou uma série de companhias militares para expandir os domínios franceses. Esse foi uma das metas dele, né? Eu vou destacar para vocês a Batalha de Trafalgar, tá certo? Que
foi uma batalha onde as forças francesas tentaram invadir a Inglaterra, mas foram derrotadas e ficou assim demonstrado, né, a superioridade naval britânica, né? A Inglaterra era o quê? Assim, um calo nos pés de Napoleão, certo? Então, nos anos seguintes, outras batalhas foram realizadas. E em 1812, o Império Francês atingiu sua extensão máxima, dominando grande parte da Europa, né? Então, isso também não só trouxe satisfação não para o povo francês, nem para toda a Europa, porque havia insatisfação, muitas mortes, reações nacionalistas de povos conquistados, né? Porque as ideias liberais de Napoleão acabou por infringir várias outras nações, tá certo? Mais tarde, Napoleão, não satisfeito, ele vai tentar de novo, tá certo, atacar a Inglaterra. Como ele não conseguiu por mar, ele vai atingir a Inglaterra, proibindo outras nações de receber em seus portos navios ingleses, uma forma de enfraquecer a economia inglesa. É quando ele estabelece o bloqueio continental, que vocês estão vendo aqui, né? O bloqueio continental foi decretado em 21 de novembro de 1806 para obrigar os países administrados pelo Império Francês a cortar todos os laços comerciais com a Inglaterra. O autor desse decreto foi Napoleão, né, que queria todas as formas derrubar a hegemonia econômica do Império Britânico. Então, como a gente percebe, ele passa a proibir outras nações de comercializar com a Inglaterra, que na época era a que abastecia toda a Europa. E todas as nações, tá certo, que não seguisse esse bloqueio continental, Bonaparte atacava, tirava quem estava lá no governo, tá certo? E muitas realmente seguiram o bloqueio continental. Mas só que o que ocorreu? A França ela não conseguiu atender a Europa naquilo que ela necessitava, tá certo? Principalmente porque a França ainda estava assim, no crescimento industrial. Então, muitas nações, tá certo? Muitas nações, elas começaram a quebrar esse bloqueio continental, certo? E uma delas foi a Rússia, né? A Rússia, a princípio, realmente atendeu ao bloqueio continental, mas depois não não seguiu, não atendeu a Bonaparte. E o que ele faz? Então, é a época da campanha russa, né? Então, Napoleão, ele vai justamente invadir a Rússia. E vai ser, assim, algo desastroso, porque a Rússia foi muito esperta, tá certo? À medida que Napoleão avançava, tá certo? O que acontecia? Os russos, eles recuavam. E no seu recuo, eles iam destruindo e não dando chance para o exército de Napoleão ter nada. Né? Então, esse exército de Napoleão, ele começa a ser desgastado. Né? Então, a maioria de seus soldados acaba padecendo, né? Morrem, fome e ainda tem o frio da Rússia, que é bastante conhecido, certo? E depois dessa derrota pelos russos, ele volta à França e ele acaba sendo derrotado, tá certo? O povo francês não recebe ele como deveria receber, até porque muitos soldados foram mortos, tá certo? Muita carnificina, não teve como. E ele vai ser exilado, né? Quando ele chega na França, ele vai ser exilado para uma ilha chamada a Ilha de Elba, certo? E ele vai ficar lá, essa ilha está centrada no Mediterrâneo, né? Isso ocorre em 1914, e ele fica lá durante 10 meses, e depois ele vai fugir, né? Porque a gente não consegue imaginar Napoleão preso numa ilha sem fazer nada, né? O seu ego não vai permitir. Então ele foge e vai para a França de novo, tá certo? Lá na França ele vai ser recebido pelos franceses e vai ser recebido pelo exército, que está sendo comandado pela monarquia. Mas aí o povo francês também já não está satisfeito, né, com a monarquia, e o exército
ele se rende a Napoleão, tá certo? Ele vai se render, né? O Napoleão é o cara, como eu já disse para vocês, e ele vai convencer, ele vai utilizar do discurso, como é que vocês podem me tratar assim? Eu criei esse exército, eu lutei pela França, eu fiz os ideais da Revolução Francesa ficarem, né? Então, se rendem, né? E ele justamente inicia-se o governo de 100 dias, né? Que foi o último dos 3 períodos da era napoleônica. Os franceses haviam sido derrotados pelos seus principais inimigos, isso porque quando tenta invadir a Rússia, que eu falei para vocês, né, ele perde mais da metade dos seus homens. Napoleão é derrotado no dia 6 de abril de 1814 e enviado para a prisão na ilha de Elba e depois de 10 meses foge. Napoleão volta para o seu país e a notícia se espalha para a França. No dia 20 de março de 1815, Napoleão é recebido, né, com grandes comemorações pela população e pelo exército em Paris, inicia-se o governo de 100 dias, como eu falei para vocês, né? E claro que as forças opositoras não vão deixar que ele assuma de novo, tá certo? Então é quando ocorre a Batalha de Waterloo, né, que marcou o fim da era napoleônica. A luta durou apenas um dia, em 18 de junho, tá certo? 18 de junho de 1815, inclusive 18 de junho é uma data assim, que marca, né? Marca o fim da era de Napoleão. Franceses, ingleses e seus aliados enfrentaram-se no campo da batalha que terminou com a derrota francesa. Após o conflito, Napoleão Bonaparte foi preso pelos ingleses. Olha aí, os ingleses assim super satisfeitos, né? Porque finalmente pega Napoleão e ele é levado à ilha de Santa Helena, certo? Enquanto os vencedores se reuniram em torno do Congresso de Viana para redesenhar o novo mapa europeu. Essa ilha de Santa Helena, veja que beleza, né? Que linda, no meio do Mediterrâneo, aí do mar, linda, e Napoleão fica aí. E a gente fica aqui a imaginar, né, o que passava na cabeça desse grande imperador, né, desse homem que teve uma história pautada nas guerras, né, nas lutas, no seu alto ego, né? É aí que ele fica, na ilha de Santa Helena, o exílio de Napoleão Bonaparte. E é aí que ele vai morrer. Ele morre no dia 5 de maio de 1921. Inclusive, agora, né, esse ano, completou 200 anos da morte de Napoleão. 5 de maio, isso mesmo. Depois, né, da queda de Napoleão, certo? As nações vencedoras, elas vão formar o Congresso de Viana, né, de Viena. As propostas do Congresso de Viena tinham por objetivo restabelecer a ordem política do antigo regime. Como o Império Napoleônico havia praticamente mudado o mapa da Europa, com suas invasões e anexões de território, os países afetados procuraram reaver as terras que lhe pertenciam. Lembra lá que vocês fizeram o desafio? Então, todas aquelas terras que Napoleão anexou, tá certo, ao seu território teria que ser devolvido. Além disso, uma das preocupações fundamentais do referido Congresso era desenvolver mecanismo para o refreamento de possíveis revoluções semelhantes à Revolução Francesa que pudessem irromper na Europa, né? Então, esse Congresso de Viena, ele também teve esse propósito, né, de ficar com o olho aberto para possíveis, né, outras revoluções, né, semelhantes à Revolução Francesa, certo? Então, alunos, esse é um assunto muito vasto, é um assunto complexo, né? Porque história não é fácil, né? História não é fácil. Como eu já disse para vocês, história exige leitura, exige você estar antenado, exige interpretação. E quando a gente pega um assunto dessa grandiosidade de Napoleão Bonaparte, né, fica difícil a gente aprender assim de uma hora para outra. Então a gente tem que pesquisar, a gente tem que procurar. E eu tenho certeza que vocês ficaram encantados com a história desse homem, né? Porque uma pessoa que acaba tendo denominado a Era Napoleônica, ele fez muito, né? Ele realmente entrou para a história, tá certo?
É claro que todos nós somos sujeitos da história, né? Mas umas pessoas, as suas ações, elas são tão grandiosas assim, que ela ultrapassa a vida íntima e vai para os livros de história, né? Então eu convido vocês a estudarem mais, tá certo? A ir em busca desse conhecimento com mais profundidade, porque tudo que a gente estuda na história, que já passou, ela tem influência no dia de hoje, na realidade nossa. Por isso que história é importante. Já pensou, se não existisse a história, como é que nós iríamos saber de tudo que aconteceu antes de nós, né? A história é uma ciência maravilhosa e, como eu volto a dizer, ela precisa de muita atenção, né? O desafio que eu estou deixando para vocês são 3. Facinho, facinho, né? O que foi o bloqueio continental? Pelo amor de Deus, né? A Inglaterra bloqueou, né? A Inglaterra tem esse bloqueio, está também associado à história do Brasil. O que aconteceu na Batalha de Waterloo, que foi a última, né? O que foi que aconteceu? Né? Lembra lá da imagem que eu mostrei da ilha para vocês? E por que Napoleão andava com a mão dentro do casaco? Lembra que nas aulas anteriores eu mandava vocês observarem, né? Por quê? Né? Ele estava ali se amostrando, estava fazendo um carinho na barriga. O que será? São curiosidades acerca de Napoleão, certo? Então, a gente chega ao final da nossa aula de hoje, tá certo? Eu quero deixar um abraço para vocês e até a próxima aula. Um abraço e um beijo. Até, galerinha!